Bom, em primeiro lugar quero louvar a Deus, né, por podermos estar juntos mais esse dia, mais essa noite, podemos fazer aqui a nossa live Prioridades, né, onde nós sempre destacamos o que é prioridade, né, para Deus, né, o que de fato precisa ser prioridade nas nossas vidas, segundo Deus e segundo a sua palavra. Amém? Então eu quero falar um pouquinho a respeito disso, né, a respeito de termos a Deus e a sua palavra como prioridade na nossa vida. Então, para que a gente pudesse falar a respeito disso, eu dei uma pesquisada e usei inclusive uma pesquisa que eu vi já há algum tempo atrás, e eu queria trazer isso para nós, né? Nosso tema de hoje, ele vai ser exatamente isso. Quais são os efeitos de nós lermos a Bíblia? Quais são os efeitos de nós lermos a Bíblia? Então, quando a gente fala em prioridades, né, a gente já falou a respeito de oração, nós já falamos a respeito de persistirmos na palavra, nós já falamos a respeito de estarmos engajados em obediência, né? Tudo que é prioridade tem que ser prioridade na nossa vida cristã, né? Na nossa vida com Deus. E uma das coisas é a palavra, né? A palavra é centro, é central. Agora, o que eu queria falar é a importância de nós lermos a Bíblia. A importância de nós lermos a Bíblia. E antes da gente entrar propriamente nisso, eu quero abrir com um texto, tá? O texto é de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Então, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, né? Convido vocês, os que tiverem com a Bíblia aí na mão, puderem abrir para que nós possamos acompanhar aí a leitura, tá? A carta, então, aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Então, esse versículo, né, da carta para os Hebreus, da carta de Hebreus, ele é muito, se a gente for parar para pensar, ele é muito forte, ele é muito profundo, né? O autor de Hebreus, ele destaca aqui para um poder da palavra, ou poder, a gente pode também colocar como uma habilidade da palavra, né, da palavra de Deus. Ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ele já começa assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Quer dizer, não é um mero livro de história, não é um mero livro de ensino. Ele está dizendo que ela é viva, né? Então, não é simplesmente escritos, não são simplesmente escritos que nos ensinam histórias, né? Ele está dizendo que é viva. E ele também está dizendo que é eficaz. Quer dizer, se algo que é eficaz é algo que de fato traz uma mudança, traz algo para a vida daquele que lê, né? Então ele está dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Bom, esse texto por si só, ele já tem um ensinamento muito grande, e ele já vem trazendo diretamente um ensinamento sobre a palavra, de que a palavra ela traz de fato uma mudança. Em si própria, ela já traz uma mudança. Bom, mas eu disse que ia falar para vocês a respeito dos efeitos de ler a Bíblia, né? De ler a palavra. E eu trago para vocês uma pesquisa, tá? Uma pesquisa que foi feita pelo Centro de Engajamento Bíblico,
tá? O Centro de Engajamento Bíblico fez uma pesquisa sobre quais eram os efeitos nas pessoas que liam a Bíblia. Então eles pegaram 40 mil pessoas, tá? Pegaram 40 mil pessoas para fazer essa pesquisa. Pessoas entre 8 e 80 anos, ok? E começaram a fazer então essa pesquisa com essas pessoas. E a pesquisa trouxe dados muito importantes e reveladores para a vida de cada um de nós, ok? Eles estavam fazendo então essa pesquisa e eles começaram a perceber então alguns resultados na pesquisa. O que eles observaram? Eu vou trazer os pontos mais importantes dessa pesquisa, os pontos que eles encontraram assim, mais importantes dessa pesquisa. Primeiro ponto é que eles começaram a fazer a pesquisa com base na frequência de leitura da Bíblia, ok? Primeiro ponto, eles começaram a ver então quais efeitos surtiam nas pessoas que liam a Bíblia uma vez por semana, tá bom? E essa uma vez por semana pode ser, por exemplo, aquele domingo que você vai na igreja e escuta o próprio pastor lendo a Bíblia, tá? Não precisa nem necessariamente ser você lendo a Bíblia em casa. Então, uma vez por semana, a leitura da Bíblia uma vez por semana. O que eles notaram de diferença na vida da pessoa, né? Nas mudanças, nos principais hábitos da pessoa? Na verdade, não foi notada quase diferença nenhuma. A diferença era tão pequena que foi considerada imperceptível, tá? Então, ler a Bíblia uma vez por semana foi considerado que não há praticamente mudança nenhuma na vida da pessoa. E 2 vezes por semana foi considerada ainda uma mudança muito pequena, quase também imperceptível na vida da pessoa. 3 vezes por semana começou ali a haver uma mudança, começaram a perceber alguma mudança. É quase como se fosse um batimento cardíaco começando a aparecer ali na linha, né? Então, 1 vez por semana, praticamente nada. 2 vezes por semana, mínimo, muito pouco. 3 vezes por semana, começa a aparecer alguns sinais de mudança. Então, percebam essa diferença. 1 vez por semana, praticamente mudança nenhuma. 2 vezes por semana, pouquíssima mudança. 3 vezes por semana, começa então a aparecer alguns sinais de mudança. Agora é que vem a grande surpresa. 4 vezes por semana. Pessoas que liam a Bíblia 4 vezes por semana. Aí começa a haver grandes mudanças nos hábitos das pessoas. De 3 para 4, as mudanças começaram a ser muito significativas. Começaram a haver mudanças muito grandes nos hábitos, nos principais hábitos de vida das pessoas. Então, a primeira coisa que eles observaram é que a mudança não é gradual. Então, o que se esperava? É que, lendo 1 vez por semana, houvesse alguma mudança, 2 vezes aumentasse um pouquinho, 3 vezes aumentasse um pouquinho, 4 vezes aumentasse um pouquinho, e a mudança fosse gradual. Mas percebeu que não é assim que funciona. Porque 1 vez, mudança praticamente zero, nenhuma. 2 vezes, lendo a Bíblia 2 vezes por semana, pouquíssima mudança, quase nada. 3 vezes por semana de leitura da Bíblia, algum sinal, algumas mudanças. E 4 vezes por semana, a mudança já foi grande, já foi muito grande. Então a primeira coisa que eles observaram foi que a mudança, que essas mudanças elas não são graduais. E que a frequência de leitura da Bíblia, ou seja, a frequência que a pessoa está ali à frente da Bíblia, à frente da palavra, faz toda a diferença na vida da pessoa. A partir dela lendo a Bíblia 4 vezes por semana. Bom, e quais foram as principais mudanças que eles observaram? Primeiro, eles observaram que a solidão cai 30%. 30% de queda na solidão na vida das pessoas que estavam lendo a Bíblia 4 vezes por semana, a partir de 4 vezes por semana. Nota já uma grande mudança na vida da pessoa. E muitas vezes as pessoas não dão
tanta importância em estarem na Bíblia, em estarem na leitura da Bíblia. Observem essas mudanças. Essa pesquisa ela foi feita nos Estados Unidos, pelo Centro de Engajamento Bíblico. É um centro muito de referência, né? Um centro de referência, um centro muito importante, e fez uma pesquisa, como eu disse para vocês no início, fez essa pesquisa com 40 mil pessoas. Então foi uma pesquisa muito grande, muito séria que foi realizada. E a partir então das pessoas que estavam lendo a Bíblia 4 vezes por semana, eles começaram a perceber uma grande mudança nos principais hábitos das pessoas. O primeiro que eu já citei para vocês foi que o sentimento de solidão, ele caiu 30% nessas pessoas. Segunda coisa, problemas relacionados com raiva, né, com raiva das pessoas, caiu 32%. Então, a raiva em si e problemas relacionados à raiva caiu 32%. Tudo isso que eu estou falando são dados, né, das pessoas que foram pesquisadas, que foram analisadas, lendo a Bíblia 4 vezes por semana. Outro dado, a amargura em relacionamentos, sejam relacionamentos entre filhos, entre pai e filhos, entre casais, né, e vários outros tipos de relacionamentos, né? A amargura em relacionamentos caiu 40%. 40% de queda na amargura em relacionamentos, por questão de ler a palavra 4 vezes por semana. Outro, alcoolismo, queda de 57% no alcoolismo, 57% na queda de alcoolismo. Gente, isso são dados de pesquisa, e feitos com 40 mil pessoas. Não foi uma coisinha isolada, foi uma pesquisa muito séria que foi realizada, né? Então, queda de 57% de alcoolismo. Sentimento de estagnação espiritual, né? Uma das coisas que as pessoas mais reclamam é de se sentirem estagnadas espiritualmente. Eu parei, eu travei, né, espiritualmente, eu sinto que eu não estou evoluindo espiritualmente, né? Eu sinto que eu parei, que eu travei. Então, esse sentimento de estagnação espiritual caiu 60%, queda de 60% no sentimento de estagnação espiritual. Muitas pessoas reclamam de se sentirem estagnadas espiritualmente. E aí é que se deve fazer a pergunta: quanto tempo você tem dedicado à leitura da Bíblia? Quanto tempo você tem dedicado a estar ali se alimentando da palavra? Muitas pessoas, eu recebo muitas vezes pessoas falando a respeito disso, de estarem incomodadas, de se sentirem estagnadas espiritualmente, travadas, sentem que pararam, né, de crescer espiritualmente. Mas o que a pessoa precisa se perguntar e precisa ver na sua vida é qual investimento ela tem feito na sua vida para poder se livrar dessa estagnação espiritual. E aqui, esse estudo, essa pesquisa revelou que esse sentimento de estagnação espiritual cai 60% quando a pessoa se dedica a ler a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, né? Mas tem mais. A pornografia caiu, queda de 61%. Pornografia, queda de 61%. Nós sabemos que esse é um grande mal, não só do mundo, mas também na vida da igreja, né? Na vida de muitos da igreja. Esse tem sido um grande mal. E aqui o estudo demonstra uma queda de 61% em acesso à pornografia depois de um investimento de leitura da palavra em pelo menos 4 vezes por semana. Falamos até agora de quedas, né? De maus hábitos, né? Tudo que nós falamos até agora de maus hábitos em queda, né? Pela essa frequência de leitura da palavra. Agora vamos a 2 dados super importantes que sobem, né? Nós falamos até agora de tudo que caiu, né? Solidão, 30% de queda, raiva, 32% de queda, amargura em relacionamentos, 40% de queda, alcoolismo, 57% de queda,
sentimento de estagnação espiritual, 60% de queda, pornografia, 61% de queda. Agora, dois dados que sobem, né? Primeiro, os hábitos positivos, né? E o compartilhamento de fé. Hábitos positivos, né? Todos os nossos hábitos positivos e compartilhamento de fé sobem, prestem atenção, sobem 200%. Os nossos bons hábitos, nossos hábitos positivos e o nosso compartilhamento de fé sobem 200%. Por quê? Porque quanto mais eu estou na palavra, quanto mais eu me dedico à leitura e a aprender a palavra, mais eu confio nela. Mais eu confio na palavra e mais eu confio em Deus. E isso faz naturalmente que eu pratique mais hábitos bons e, consequentemente, compartilhe a minha fé, fale da minha fé, porque eu acredito mais. Porque eu estou mais engajado em aprender e estou ali mais me relacionando mais, né? Não só com Deus, mas com a sua palavra. Isso faz, então, com que cresça os meus bons hábitos, né? Os meus bons hábitos e o meu compartilhar da fé. Eu falar mais da minha fé e da palavra de Deus cresce 200%. E o discipulado, ele cresce 230%, né? E por que, né, cresce tão grande assim, né, 230%? Isso não é difícil de entender. Como a gente falou sobre os bons hábitos, né, e o compartilhar da fé, na verdade, tudo isso tem a ver com discipulado, né? Porque o que é discipular, né? Discipular é aprender de Cristo e ensinar de Cristo, né? Com o quê? Com a minha boca, mas principalmente com os meus atos, com as minhas ações, né? O discipulado é isso, é aprender e ensinar, né, de Cristo. Então, se os meus bons hábitos e o meu compartilhar da fé já sobem 200% e tudo isso está relacionado com o discipulado, automaticamente o discipulado da minha vida também vai crescer. E aqui demonstra um aumento de 230% no discipulado. Por quê? Porque como meus bons hábitos e o meu compartilhar da fé já cresceram, crescem também o meu interesse em aprender mais de Cristo, não só na palavra, mas também nas pessoas que verdadeiramente vivem Cristo em suas vidas. Então eu vou começar a querer aprender mais de pessoas que vivem Cristo e ensinar mais a respeito da vida de Cristo. Por isso o discipulado, ele acaba crescendo, porque vou querer aprender mais e ensinar mais a respeito de Cristo. Olha que coisa incrível, né? Eu trouxe para vocês aqui dados científicos, né? Eu trouxe para vocês uma pesquisa, né? Mas é tudo o que a própria palavra nos ensina, né? Eu poderia ter falado tudo isso para vocês sem ter trazido essa pesquisa, mas é muito interessante ver que uma pesquisa científica, ela nos mostra exatamente o que a palavra já nos ensina, né? Eu comecei lendo aquele texto de Hebreus, que eu vou repetir para vocês, Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E a gente vê então, no resultado dessa pesquisa, como ela é viva e eficaz. Porque olha a mudança na vida dessas pessoas que foram pesquisadas. A gente vê como a palavra de fato é viva e eficaz. Porque todas essas mudanças de comportamento demonstram a eficácia da palavra de Deus. Demonstra exatamente como a palavra de Deus é eficaz, que é exatamente o que o texto de Hebreus nos fala, que diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Presta atenção na continuação desse texto. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Ele diz que ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, a ponto de dividir
alma e espírito. Olha que coisa incrível. Leia a Bíblia uma vez por semana e você praticamente não vai ver mudança nenhuma na sua vida, de hábitos, na prática. 2 vezes, pouquíssima mudança. 3 vezes, começa a gerar alguma mudança. 4 vezes, e você vai ver exatamente o que está escrito aqui. A palavra como uma espada de 2 gumes na sua vida, capaz de separar alma e espírito e fazer com que as suas atitudes, fazer com que os seus hábitos mudem mesmo, com eficácia na sua vida. Precisa haver um investimento seu, da palavra de Deus, na sua vida. A palavra nos transforma. É o que o texto de Hebreus está nos dizendo, que como uma espada de 2 gumes, ela nos divide ao meio, capaz de separar alma e espírito, né? E ele vai continuar, eu já citei, né, essa parte de que ela é capaz de separar alma e espírito e faz com que a gente, de fato, mude os nossos hábitos, mude as nossas atitudes. E ele termina dizendo que ela é apta para julgar pensamentos e propósitos do coração. Por que você acha que se nós investirmos mais tempo de leitura da Bíblia, nós começamos a mudar os nossos hábitos? Nós começamos a mudar as nossas atitudes? Justamente porque nós percebemos que a Bíblia, ela é apta a julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Coisas que muitas vezes eu fazia de forma automática sem pensar, pelo fato de eu estar lendo mais a Bíblia, eu começo a repensar mais o que eu estou fazendo. Eu começo a repensar mais os meus pensamentos e as minhas atitudes, as minhas vontades, né, que são os propósitos do coração. E por isso eu começo a mudar muitas vezes as coisas que eu estou fazendo. Começo a mudar muitas vezes as minhas atitudes, começo a mudar muitas vezes os meus hábitos. Esse texto de Hebreus, ele é perfeito para explicar essa pesquisa que eu acabei de passar para vocês, né? E como eu disse, a palavra, ela muda o nosso interior. Lá em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui, Paulo falando para Timóteo, né, ele diz que toda a Escritura, ou seja, a palavra, a Bíblia, né, ela é inspirada por Deus e útil, né? Olha só, o texto de Hebreus já disse que ela era viva e eficaz. E Paulo está dizendo que ela que a palavra de Deus é útil para o quê? Para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Ou seja, são todas coisas que fazem justamente que a gente mude os nossos hábitos. São todos elementos que fazem justamente que a gente... elementos que são transformados em nossa vida, que justamente fazem com que a gente mude as nossas atitudes, mudem os nossos hábitos normais, os nossos principais hábitos, as nossas principais atitudes. Elas são transformadas através do nosso contato com a palavra de Deus. Amém? Outra coisa, primeiro que eu citei aqui, a palavra, então, ela transforma o nosso interior. Segundo, é importante, então, essa frequência na palavra. Romanos 15, 4, Romanos capítulo 15, versículo 4, diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Aqui Paulo também, agora falando à igreja de Roma, né, falando aos romanos, ele fala a respeito da importância em perseverar, ou seja, de manter esse contato constante com a palavra, não apenas uma ou outra vez, mas que é importante mantermos um contato constante, perseverante na palavra. Por quê? Por meio disso, né, por meio dessa perseverança,
nós aprendemos com a palavra e mantenhamos, né? Nós mantemos a esperança. É porque que as pessoas começaram a mudar drasticamente as suas atitudes depois de começar a ler a Bíblia 4 vezes por semana. Porque a palavra de Deus, ela nos traz esperança. E nós, tendo esperança, nós nos sentimos mais esforçados, nós nos sentimos mais animados em mudarmos de fato as atitudes da nossa vida, em mudarmos de fato as nossas ações diárias, tudo aquilo que a gente faz diariamente começa a ser mudado. As coisas ruins começam a cair e as coisas boas começam a subir, começam a aumentar, né? Não é novidade para cada um de vocês. Com certeza vocês conhecem pessoas que dizem: ah, eu vou sempre na igreja, mas eu não vejo as coisas acontecendo na minha vida. Esse eu vou sempre na igreja, muitas vezes é uma vez por semana e olhe lá, né? E nós estamos vendo que esse contato, e vamos ser honestos, se a pessoa já vai uma vez por semana na igreja, né? E quando vai uma vez por semana, né? Será que a gente vai acreditar que essa pessoa está tendo um contato diário com a Bíblia? Ou no mínimo 4 vezes por semana? Será? A gente sabe que não. A gente sabe que não, né? Se ir para a igreja já é tão difícil, quanto mais manter um contato com a Bíblia diário ou no mínimo, né, 4 vezes por semana. Então, por isso que muitas pessoas não conseguem ver diferença nenhuma na sua vida, mudança nenhuma na sua vida. Porque não tem contato com a palavra, ou o contato com a palavra é muito pequeno, é mínimo. Né? Se nós pensarmos aqui, se você está pelo menos comigo toda quarta-feira e conosco na igreja no domingo, então você está tendo um contato com a Bíblia 2 vezes por semana. Isso considerando, é claro, que o seu contato com a Bíblia é só na live de quarta e no culto de domingo. Agora, se você pelo menos investir mais 2 vezes por semana na Bíblia, você na sua casa e na sua Bíblia, você já está chegando nas 4 vezes por semana de contato com a Bíblia, de leitura com a Bíblia. Aí você vai começar a perceber mudanças em você mesmo, em você mesma. E aí você vai poder começar a ver de fato a palavra moldando a sua vida, Deus moldando a sua vida através da palavra. Bom, então a palavra nos transforma o nosso interior. A frequência ali na palavra, ela é muito importante para cada um de nós. Nós não podemos perder essa frequência na palavra, não pode ser uma vez ou outra. Terceiro, o que acontece com quem não tem essa frequência, com quem não lê a Bíblia, com quem tem um contato muito superficial com Deus e com a palavra, com a Bíblia? Marcos capítulo 12, versículo 24, Jesus, ele diz assim, Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu peguei 2 versões aqui para ler. Marcos capítulo 12, versículo 24. Né? Eu li essa versão aqui que diz assim: Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então Jesus já está dizendo que as pessoas se enganam, né, por não conhecerem as Escrituras, por não conhecerem a Bíblia. Na outra versão diz assim: Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus? Aqui nessa versão está mudada para uma pergunta, mas não muda o sentido, é claro, do texto. Né? Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus? Né? Então Jesus, ele faz o alerta: vocês erram, vocês se enganam, vocês não entendem. Por quê? Porque vocês não conhecem as Escrituras, porque vocês não conhecem a Bíblia. Em outras palavras, traduzindo, Jesus está dizendo: se vocês conhecessem a Bíblia, se vocês conhecessem as Escrituras, vocês não errariam. Vocês não errariam. Vocês saberiam o que deveriam fazer. Vocês fariam o que é certo e não se enganariam. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Vocês precisam conhecer a Bíblia.
para que vocês possam conhecer o poder de Deus. Muitas pessoas acham que Deus precisa agir de uma forma ou de outra, né? E estão muitas vezes erradas, equivocadas. E estão erradas e equivocadas porque não sabem de fato como Deus trabalha. E por que não sabem como Deus trabalha? Porque não conhecem a Bíblia. Porque não conhecem as Escrituras. E aí querem muitas vezes dizer que Deus deveria fazer de uma forma ou de outra. Como muitas vezes chegaram para Jesus e diziam, mas as coisas deveriam ser assim, as coisas deveriam acontecer assim. E Jesus repreendia e dizia, não, não é assim. Né? E por que Jesus dizia, não, não é assim? Porque o conhecimento da palavra, o conhecimento da Bíblia, para essas pessoas era muito superficial. Elas não conheciam de fato a palavra de Deus. E por não conhecerem a palavra de Deus, não conheciam o poder de Deus. Se conhecessem a palavra, conheceriam o poder de Deus e então não se enganariam tanto quanto se enganam, né? Então, a falta de conhecimento, a falta de leitura da Bíblia faz com que muitas vezes a gente se engane com relação à Bíblia, né? Quantas e quantas vezes as pessoas questionam a Bíblia, né? Questionam os ensinamentos que são dados e questionam não porque conhecem a Bíblia de uma outra forma, é simplesmente porque não conhecem. Aí querem muitas vezes adivinhar o que deveria ser ou não, ao invés de ler, conhecer e de fato entender a palavra e a vontade de Deus. E para finalizar, persistir em ler a palavra, em conhecer a palavra, nos leva a prosperar. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim, Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus falando para Josué. Presta atenção no que Deus falou para Josué. Em resumo, Deus falou para Josué tudo o que eu falei para vocês nessa noite, né? Deus consegue num único versículo resumir tudo o que eu falei para vocês nessa noite. Ele diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Deus está falando sobre conhecer a Bíblia, entender a Bíblia, e ele está dizendo com frequência. Ele está dizendo com frequência. Faça isso de dia e de noite, ou seja, ele está falando faça isso com frequência. Faça sempre, se mantenha ali lendo, aprendendo. Aí ele diz assim, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Ele está dizendo assim, se você quer praticar, você precisa conhecer. Se você quer praticar com excelência, fazer tudo, olha, cumpra fielmente tudo o que está escrito. Como que é cumprir fielmente? É fazer, é agir conforme está escrito. Eu só vou agir conforme a vontade de Deus se eu conhecer a vontade de Deus. E eu só vou conhecer se eu ler. Se eu ler a Bíblia. Então Deus já está dizendo ali, leia. E leia com frequência, para que você cumpra tudo o que precisa ser cumprido. E aí ele finaliza o versículo dizendo, só então, olha a condição, irmãos, irmãs, olha a condição. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer prosperar? Você quer ser bem-sucedido? Quer ser bem-sucedida? Deus acabou de dizer como. Deus acabou de dizer como. É conhecendo a palavra e praticando a palavra. E é conhecendo a palavra com frequência. Com frequência. Todos esses textos que eu dei, né? O texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17, que nos ensina que a palavra nos transforma o nosso interior. O texto de Romanos 15, 4, que nos ensina que a frequência é muito importante para a gente não se perder. O texto de Marcos, capítulo 12, versículo 24, que nos ensina que a falta de leitura nos torna ignorantes com relação à verdade bíblica, a verdade de Deus. E o texto de Josué 1:8, que nos ensina que nós precisamos persistir na palavra para que nós possamos prosperar em Deus. Todos esses textos nos levam justamente ao texto de Hebreus
capítulo 4, versículo 12, que nos ensinou que a palavra de Deus é viva e eficaz e que transforma a nossa vida. Amém? Eu sei que foram muitos dados que eu dei hoje, mas você pode assistir essa live quantas vezes você quiser, anotar depois, ver ali a pesquisa que eu passei, todas as transformações de hábitos, todas as transformações de atitudes na nossa vida, se nós de fato buscarmos, lermos a palavra de Deus com frequência, não uma vez ou outra, buscarmos de fato a palavra de Deus, a Bíblia vai nos transformar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes. Amém? Que o Senhor possa te ensinar, que o Senhor possa te transformar através da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que nós possamos mesmo conhecer a palavra de Deus. Amém? Como a Edilane acabou de colocar aqui nos comentários. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você quiser ser liberto dos maus hábitos, se você quiser ser liberta do pecado, se você quiser ser liberta de todas as coisas ruins e erradas que você faz, você precisa conhecer a verdade. Você precisa conhecer a Bíblia. Não uma vez, não 2 vezes, não 3 vezes por semana. Pelo menos 4 vezes por semana. Precisamos ter frequência na palavra. Amém?